Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é Rafael Godinho, sou arquiteto de soluções da Microsoft. Tempos atrás eu fiz um post sobre como administrar o Windows Azure com o PowerShell e agora eu vou fazer um screencast sobre isso. Vou mostrar aí como você consegue preparar seu ambiente e como você pode fazer os primeiros comandos aí, rodar os primeiros comandos de administração do Azure com o PowerShell. Bom, no meu blog eu fiz um post exatamente sobre esse assunto, você pode ver o post aqui. E o primeiro passo que você precisa fazer é instalar o PowerShell. Então eu tenho aqui o link para download, onde você é redirecionado para o portal do Windows Azure, windowsazure.com/downloads, onde você consegue baixar algumas coisas. Aqui na parte de baixo nós temos a parte aqui de Command Line Tools, onde você tem exatamente a opção de fazer download do PowerShell do Windows Azure. Se você clicar aqui, ele vai baixar um arquivo que você pode executar e esse arquivo vai rodar para vocês aí o Web Platform Installer, que ele vai validar todas as dependências e fazer a instalação desse ambiente do PowerShell para você. Como eu já tenho um ambiente instalado aqui na minha máquina, eu vou cancelar o processo do Web Platform Installer e vou rodar o que eu tenho, tá? Então eu vou cancelar aqui, fechar. O próximo passo configurar o PowerShell para ter permissão de administração da sua conta do Windows Azure. Então, para isso, você pode fazer download de um arquivo que tem as definições de acesso à sua conta. No meu post do blog eu tenho esse link aqui também, onde você acessa, vai cair numa parte de login do Windows Azure, você entra com a sua credencial, deixa eu entrar com a minha aqui. Legal. E agora você vai ser redirecionado para uma página onde você baixa as informações aí para você conseguir administrar sua conta do Windows Azure. Deixa eu salvar aqui no meu diretório. Legal, já tinha salvo, deixa eu substituir a conta que eu já tinha aqui. Legal. Acabei de fazer download disso. Em seguida, agora está na hora de abrir o PowerShell. O que eu vou fazer? Você tem a opção de abrir o PowerShell que já vem instalado quando você faz o setup do PowerShell do Windows Azure. Você tem esse ícone aí quando você instala o Windows Azure PowerShell, mas eu particularmente prefiro utilizar o PowerShell ISE, que é o Integrated Script Environment. É quase um Visual Studio aí para você fazer desenvolvimento PowerShell. Isso aí já vem instalado no Windows. É uma funcionalidade do próprio Windows que você pode habilitar. Depois de fazer o download daquele arquivo, agora você precisa importar o arquivo. Tem um comando PowerShell que é o import Azure Publishing Settings File, onde você passa o endereço do arquivo que você baixou. Então eu tenho aqui temp Windows Azure barra o nome do arquivo. Agora F5, ele vai importar isso para mim. Depois que ele importou, o meu próximo passo aí é ver detalhes do que ele está importando. Por exemplo, eu posso ver aqui um Get Azure Subscription, que ele vai me trazer informações aqui embaixo sobre a minha subscrição. Então eu tenho aqui o nome da minha subscrição, informações de certificado de gerenciamento, entre outras coisas. Notem aqui que eu não tenho uma conta de storage padrão associada à subscrição. E essa subscrição é a minha subscrição default. Então, sempre que eu for administrar alguma coisa, eu vou estar utilizando ela. Se eventualmente você tiver uma conta de Azure que tenha mais de uma subscrição, você pode definir a subscrição padrão. Então, você roda um comando aqui, set Azure Subscription. Um dos parâmetros vai ser o default subscription. Então, você dá o nome da subscrição e ela passa a assumir como uma subscrição padrão. Aqui não é o meu caso, a minha conta só tem uma assinatura. Então, eu vou usar essa subscrição padrão aí. O próximo passo é agora entender quais tipos de comando eu posso rodar aí no Windows Azure. Quando eu vou mandar fazer um deploy de alguma coisa no Azure, eu vou ter que mandar ele fazer deploy em algum local específico. Então, uma das coisas que eu preciso saber é onde a minha conta tem permissão de fazer deploy no Windows Azure. Então, para isso, eu tenho um comando chamado Get Azure Location, que quando eu executo, ele vai me retornar
todos os data centers, todas as regiões que minha conta tem permissão. Então aqui embaixo, por exemplo, eu tenho aqui que esses serviços, então tem aqui Compute, Storage, VM persistente e máquinas com bastante memória no data center do Oeste e uma série de outras listas. Então tem aqui outros serviços no data center do Leste e também para outros serviços em outros data centers aqui. Então, por exemplo, aqui eu vou usar o data center do leste dos Estados Unidos, o East e o West. Deixa eu copiar isso daqui. E agora eu vou começar a fazer algumas coisas. Por exemplo, uma coisa que eu posso fazer é criar uma nova conta de storage. Então eu vou criar aqui um New Azure Storage Account e eu posso criar essa conta. Uma coisa que eu posso fazer, que nem está no meu post, é ver as contas que eu tenho. Então, vou dar um Get Azure Storage Account. Quando eu rodar isso daqui, ele vai me retornar todas as contas de storage que eu tenho criadas. Então, eu tenho criado aqui 1, 2, 3, 4 contas de storage aqui na minha assinatura do Azure. Eu vou criar uma nova, então vou criar uma conta aqui, uma New Azure Storage Account. Uma coisa que eu tenho que passar é o nome. Storage Account aí. Uma coisa que eu tenho que passar é o nome dessa minha conta. Então eu tenho aqui Storage Account Name. Eu vou passar rgodinho demo. E depois eu tenho que passar onde essa conta vai rodar. Então eu vou colocar location aqui. Ctrl V, East e West. E vou mandar rodar isso daqui. Esse processo aí pode demorar alguns minutinhos, então estou executando. Ele vai criar essa conta aí para mim no back-end do Windows Azure. Então ele vai habilitar essa conta no local que eu informei, aí no caso o East e o West. Depois que eu criar essa conta, eu vou definir essa conta como uma conta padrão da minha subscrição. E a partir daí, todos os comandos que eu fizer relacionado ao storage, eu vou estar utilizando esta conta. Vamos esperar mais um pouquinho para ele fazer a criação da conta. Demora aí um tempinho até ir voltar, fazer todas as alocações. Beleza, terminou de fazer a criação da conta. Se eu quiser ver essa minha conta, então Get Azure Storage Account. Aí eu vou só fazer uma formatação aqui para ficar mais fácil. Então eu vou criar aqui, vou dar um select. Eu acho que é name que eu tenho rodando lá. E vou trazer só o nome das minhas contas de storage. Não é name, então Storage Account Name. Vamos ver se agora vai. Aí, então ele trouxe aqui para mim o nome das minhas contas de storage e vocês podem perceber aqui embaixo que a conta que eu acabei de criar, essa rgodinho demo, está rodando lá na minha subscrição. Depois disso, meu próximo passo é definir a minha subscrição, minha conta padrão. Então eu vou lá no Set Azure Subscription, tenho que fornecer aí o meu subscription name para falar qual subscrição que eu tô alterando. O nome da minha subscrição é um pouco comprido, então eu vou dar um Get Azure Subscription e vou copiar. Então, consumo interno da plataforma Windows Azure, Ctrl C, beleza, agora sim, Set Azure Subscription, Subscription Name, e eu vou falar qual que é a minha Current Storage Account, que é aquele rgodinho demo que eu criei. Executar isso. Agora, a partir daí, todos os comandos que eu fizer relacionado ao storage vão usar essa conta de storage padrão que eu acabei de criar e definir na minha subscrição, no meu ambiente PowerShell de gerenciamento da minha subscrição. Vou pausar o vídeo, daqui a pouco eu faço um outro vídeo explicando exatamente como você consegue gerenciar o seu storage, fazendo upload de arquivo, entre outras coisas. Obrigado, pessoal.